Hello, você que acompanha aqui o canal do Inglês em Casa, obrigado por estar assistindo esse vídeo. Hoje você vai aprender que o inglês com a advocacia não é só para quem quer aprender para viagem ou até para uma entrevista de emprego, mas para carreira e principalmente entender como o advogado ele pode alavancar a carreira com o inglês. Por isso eu trago aqui hoje a advogada e também proprietária da Sociedade de Advogados Porcebon, Gabi Porcebon. Legal. Tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Me senti muito honrada de poder falar um pouco da advocacia e do idioma inglês, né, que é tão utilizado por todas as carreiras, principalmente no direito internacional. E é um prazer estar aqui, poder contribuir um pouco com vocês. Eu fico feliz porque, para quem não sabe, apresentando aqui, a Gabi, ela ajuda, né? Você faz assessoria lá da escola. A Inglês em Casa, a escola online, que também fica em Piracicaba, e por isso o escritório dela fica em Piracicaba. A gente discute um pouco sobre esse mercado, então, mais local. Sim. E também para o Brasil, para todo mundo entender Sim. como no Brasil pode melhorar. Mas me conta uma parte da advocacia que você vê que cabe o inglês, por exemplo, direito internacional, como que pode encaixar para eles começarem a entender o porquê desse assunto, por que hoje o inglês é com a advocacia. Uhum. Hoje em dia, na verdade, acho que todas as áreas, assim, a gente, seja na gastronomia, seja vendendo roupa, acho que tudo a gente vai usar o inglês, né? E principalmente no direito, quando a gente trata com empresas, faz as negociações internacionais, questões de... Muita gente hoje tem os programas de intercâmbio, né? Então, existe todo um contrato, por exemplo, toda uma documentação para regularizar isso, né? Então, tudo a gente pode utilizar. Até direito de família a gente pode utilizar, e se você se envolve com alguém de outro país, por exemplo, já pensou nisso? Caramba! E aí tem os direitos, né? Então, como tudo tem direito, tudo pode utilizar o inglês também, né? E aí resolve aqui e você poderia ajudar, você como profissional, você pode ajudar o gringo, por exemplo, ele vem aqui e se você ele traduz... vem pra cá, os problemas tá acontecendo no Brasil, né? Então, tem as leis da territorialidade, a gente precisa analisar toda a situação, mas um gringo estando por aqui, ele vai procurar alguém aqui, né? Um advogado que sabe as leis do Brasil. Então, assim, é muito interessante que a gente pode utilizar com muitas coisas. Principalmente, né, na parte do direito internacional, que tem essas negociações. Questões com as empresas, contratam um advogado, um funcionário, né, lá de fora, e aí a tratativa vai ser em inglês, né, normalmente. Então, é extremamente necessário, assim. Então a gente vê uma expansão de mercado, porque é claro que quando a gente fala dessa conversa do inglês com, eu tento trazer uma ideia de qual que é a possibilidade de expandir. O que você está falando não é só os problemas que tem no Brasil, mas tem pessoas que têm problemas com o Brasil. Exato, exato. A gente teve um caso no escritório uma vez, uma conhecida, né, lá de Maringá, foi fazer intercâmbio, se relacionou com um italiano lá, que ela estava fazendo intercâmbio, morou uns 2 anos para lá, no final voltou para cá grávida. Fofoca, não, eu gostei, eu acho que é melhor. Fofoca. Vai ser melhor que falar de inglês com advocacia. Não, fofoca a gente... Fofoca, lei e inglês é que todo mundo sabe o que gosta, né? E aí, teve esse problema, e a pensão, a responsabilidade do pai, como que é? Aí teve as negociações pra lá, mas você vai falar em português? Sabe? Não. E, por exemplo, independente se você atua com o direito internacional ou não, a pessoa te procura direito de família, o que você vai fazer? Entendi. Nesse caso, a gente teve que entrar em contato, teve que contratar um advogado lá também, resolver, né? Porque questões de responsabilidades, né? Um pai, uma vida, a família que estava em jogo, né? Então, é uma situação que imprevisível, né? Como você vai pensar que você vai fazer o intercâmbio, ficar grávida e volta pro Brasil, aí descobre que está grávida do italiano lá. Aí você vai ter que entrar com uma ação lá. Então, aqui no Brasil você fala... daí a gente resolveu. Por fim, na verdade, não precisou nem entrar com um processo, sabe? Entendi. Foi a negociação, a gente conversou e tudo mais, e aí deu tudo certo. Mas foi um caso imprevisível, assim, né? Foi o primeiro caso que eu lidei realmente com o internacional, que eu falei, nossa, engravidou lá na Itália, e aí o que a gente vai fazer? É interessante, você vê algum exemplo das pessoas falando de negócio que alavancam a carreira vendendo isso? Eu tenho inglês, venham comigo. Tem alguém que se destaca falando que fala inglês e tem um escritório que atende
Tem, o não, tem idioma? bastante. Hoje em dia já tem bastante escritórios específicos de direito internacional com essa relação, né? Até questão de imigração, tanto gente do Brasil que vai para fora, tanto de galera de fora que vem para o Brasil, né? Então tem toda essa regulamentação. Então, hoje em dia, cada vez mais, né? Essa parte da gente essa autonomia de poder sair, estudar para fora. Então tem toda uma regulamentação, né? Então, tem esses casos de au pair, por exemplo, vai para fora cuidar de criança, às vezes até menor de idade, que você vai fazer intercâmbio. E aí, você tem que ter quanto mais lei te regulamentando, a família vai ficar muito mais tranquila, vai te deixar ir, né? Questão de menor de idade, e os pais às vezes dão uma segurada, né? Então, hoje Entendi. tem muitos escritórios, muitas escolas também, né? Só que sempre com assessoria jurídica, né? Para poder regulamentar isso e conseguir fazer que tudo ocorra bem, né? Com a lei resolvendo, com a Claro. integridade das pessoas. Acho que a gente vai caminhando assim e vai dando tudo certo, né? Hoje tem muita pergunta hoje preparada e o bate-papo é bem aberto. Eu gosto de ir guiando para você entender onde a gente está. A gente vai discutir ainda como que o inglês pode mudar a carreira. E é legal que a gente está falando hoje sobre a importância do inglês. Eu sempre mostro a importância do inglês, igual o primeiro episódio. Para quem não assistiu, vai lá no primeiro episódio, inglês com gringa. Depois no segundo, inglês com Natal. Todos eles a gente mostra com a profissão, o porquê é importante para você, assim você fica familiar. A gente continua com o assunto, né? Então, a importância do inglês nas carreiras, hoje na carreira da advocacia. Então, como você acha que aplica? Tem um exemplo de como o inglês ele muda a carreira das pessoas? No âmbito de carreira, hoje em dia, cada vez mais no Brasil aqui tem empresas internacionais, né? Multinacionais, no caso. E um exemplo bobo mesmo aqui, no interior de São Paulo, por exemplo, na cidade aqui em Piracicaba, onde eu atuo, né? O escritório, apesar de ser online, a gente atua para o Brasil inteiro e depender internacionalmente, como eu estou dando uns exemplos aqui, né? A gente não tem limite, né? A advocacia não tem limite aqui pra gente. E aí, por exemplo, aqui em Piracicaba mesmo, eu estava fazendo uma pesquisa hoje de manhã, só aqui no interior de São Paulo, Piracicaba, né, no caso, tem mais de 6 multinacionais. E aí Nossa. são empresas extremamente grandes, assim, que têm muitas tratativas com o exterior. Por exemplo, vou dar, com certeza vocês vão saber, alguma dessas empresas que eu vou citar aqui, a Hyundai, a Caterpillar, a Raizen, a SGS, Gigantes. a Sodexo. Então, assim, tem grandes empresas. E tudo isso tem que ter uma regulamentação para essas tratativas, questões de produtos que estão sendo enviados para lá, negociação mesmo, né? Às vezes tem produtos que vendem aqui para fora, ou até mesmo funcionários de lá que contrata para cá, ou daqui para lá. Então, são empresas que têm em várias cidades, né? Vários países. Então, assim, cada vez mais, eu estou dando exemplo apenas de multinacionais, né? Que tem toda essa negociação de contrato, tem os compliance hoje em dia. Hoje em dia tem muitas coisas que a gente utiliza que tem o termo em inglês já, né? Exato. Então, às vezes as pessoas nem sabem o que tá falando e tá falando inglês lá e nem sabem o que tá se comunicando, né, na real. Então, igual esse exemplo que você deu agora? O compliance, por exemplo. Hoje todo mundo sabe o que funciona, o que é, né, o pessoal do direito, e é algo em inglês, que é uma regulamentação, assim, que as empresas têm para regulamentar as leis dentro da empresa. E aí existem as tratativas internacionais, então, assim, é extremamente necessário, né? Se a gente não anda junto com atualizações, a gente vai ficando para trás. Advogado tem um monte, se você não fica qualificado e cada vez melhor, vai ter gente na sua frente. Então, assim, é questão de qualificação. Se você sabe lei, perfeito. Se você sabe aplicar a lei, perfeito. Se você sabe inglês, melhor ainda, né? Tanto em qualquer área, né? Então, assim como eu dei o primeiro exemplo do direito de família, engravidou lá no intercâmbio. Pois é. Então, assim, não ia se defender. É extremamente necessário para qualquer área e principalmente no direito, que tudo é muita negociação, é muito contrato estabelecido, então é muito útil, né? Totalmente. Se a gente não se atualiza, a gente vai ficar para trás e é isso. Acho que tem 2 pontos que você falou que é legal, assim, do diferencial da pessoa que precisa para poder ter um diferencial do mercado. Exato. E para defender aquilo também que ele acha que
pode ser mais forte até para Exato. usar o aprendizado dele. Mas o online eu acho que é o que mais pega para eu poder Não, falar para a galera e assim motivar para aprender outro idioma. Sim. E claro que a gente está falando aqui do inglês, mas pode ser qualquer outro idioma Exato. que linka Exato. o alavancar da carreira. Uhum. Porque a pessoa estuda, e claro, você estudou bastante, mas tem uma outra habilidade que você precisa ter junto. Sim. E ainda mais o jurídico, né? Essa parte do direito, os advogados, existe muito juridiquês. Que nem o português a gente sabe direito, né? Às vezes algum advogado vai fazer uma reunião, fala um termo lá em latim, aí você fica, ué, como assim? O que é isso? E aí, então, essa tratativa em inglês, você tem que realmente estudar, não é aprender apenas um verbo to be ali e aí seguir, né? Às vezes uma conversação básica. Então, quanto mais você estuda, tanto o português, a lei, o juridiquês brasileiro, assim a gente se diz, né? Quanto mais você conseguir se comunicar em inglês com o juridiquês, você vai se destacar muito mais, né? Então, é extremamente necessário você ter essa qualificação no inglês, né? Então, enquanto você tem a profissão, em paralelo você precisa ter esses idiomas. Sim. E, claro, o latim, igual não você que falou. necessita, né? Mas, assim, eu gosto de usar um latim ali nas petições. Então, às vezes, umas palavras que a gente utiliza porque já vem de anos, né? Então, às vezes, a gente vai seguindo aí a tradição, digamos assim. Legal, isso dá uma moral. Dá um plus, assim, eu acho interessante, eu gosto. Tem muitos advogados que criticam, não gostam, mas eu particularmente eu gosto sim. Entrando para o online agora, a gente vai falar sobre o mundo online, você comentou, e você pode atender o Brasil todo, assim como aprender o idioma hoje online. Exato. Você sente que esse efeito, ele ajuda você hoje a ajudar outras pessoas, a defender outras pessoas? Não, completamente, né? Até porque a gente não precisa estar presencial ali para eu poder solucionar, te garantir o que você tem direito, né? Então, hoje os meus clientes, a maioria é tudo online mesmo. Me liga, reunião online, tem as nossas redes sociais aí que a gente vai postando conteúdo e as pessoas entram em contato porque gostam, sentem confiança, né? E aí é extremamente necessário essa parte, ainda bem, né? Porque eu gosto disso, de poder lidar com o Brasil inteiro, falar com gente, pessoal do Nordeste, pessoal do Sul, pessoal de qualquer canto, né? Então é extremamente necessário. Eu gosto bastante de poder atuar online, assim. Falando um pouco do nosso lado, que é a escola de inglês, eu acho que ajudar a galera a aprender e a entender a real forma, até posso deixar uma dica aqui para o advogado que aprende inglês, é a prática. Sim. É ver referência, hoje a gente já vai deixar referência de série, a gente deixa referência de artigo, a gente pode deixar um monte de referência para você estudar. Sim. O ponto é, como está consumindo isso numa escola tradicional de livro, ao invés de estar praticando em paralelo da sua profissão. Então, você pode ser um estudante aí do direito e estar praticando inglês, assim como ela falou, começa pelos termos. Exato. E depois você pode ir aplicando na sua rotina. Então é uma grande dica aí. Você não precisa de mais de 5 minutos por dia. E fora que tem muito concursos, né, na área do direito. Se você se formar em direito, não necessariamente você vai ser um advogado. Tem muitas áreas, assim, muitos concursos que utilizam o inglês, claramente, e você utiliza a lei. Por exemplo, um diplomata que faz negociações internacionais. Em cada questões de tratativas de países, pessoal da ONU, por exemplo. O diplomata hoje ganha uns 25 mil reais. E é extremamente necessário você ter o inglês, por exemplo. Sabe? E é longe para esse pessoal que está assistindo. É muito distante esse caminho ou é um passo a mais para você chegar nessa passo posição? a mais, assim, é extremamente difícil, é uma área extremamente qualificada, assim. Então, quanto mais você se qualifica, você está à frente dos profissionais da sua área, eu acho que a gente consegue chegar no limite, no nosso objetivo, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é suportar o processo para viver o propósito. Legal. Então, assim, o estudo eu acho que é isso, né? Assim como advogado que começa a estudar a OAB para você ser advogado, para você entrar no mercado. Por exemplo, quem quer a carreira científica, por exemplo, quer fazer um mestrado, você tem que ter
a proficiência, né? Você vai escolher uma língua, escolher o inglês, por exemplo. Eu escolhi o inglês, é o que eu gosto. Então, é suportar esse processo mesmo, para você poder viver aí onde você quer chegar, né? Então, estuda a profissão, estuda outro idioma. Exato. Se você vai agregando para parar essa inflação de certificado, Exato. porque se todo mundo for estudando a mesma profissão, você vai ter que ter um plus ali. Talvez no Demais. passado não era essencial, mas Sim. hoje com a internet a gente vai E cada entendendo vez que mais, né? você precisa, né, junto a isso, fazer o inglês. E hoje o online é o que é mais fácil, né? Qualquer lugar você pode contratar. Aqui mesmo, vocês trabalham muito online, né? Tem muito Exato. alunos aí, como eu sou da parte jurídica aqui da escola, a gente vê às vezes uns contratos de gente de cada canto do Brasil e a gente fala, nossa, que legal e que massa ter essa oportunidade de poder ajudar pessoas do Brasil inteiro, né? Não só a gente aqui da nossa cidade, por exemplo. Então isso é magnífico, né? Eu vejo sua profissão parecida, com a ajuda de população e para melhorar também. Acho que todo mundo deveria saber essas duas coisas que a gente está falando. Exato. Eu acho que é um assunto muito bom para unir, que é o inglês e o direito, porque quando você fala de evolução de população, você está falando de ajudar daquilo que tem direito e de ajudar dele ter uma vida melhor. Sim, isso, com certeza. Eu acho que é o que eu mais foco de missão. É legal demais, né? Eu acho que duas profissões incríveis para se juntar aí, que dá pra gente fazer bastante coisa. Tanto que a gente já conversou, a gente gosta de falar, né? Vocês estão percebendo aqui. E aí a gente começa a falar sobre a nossa profissão e, nossa, isso aqui dá pra se ligar, dá pra fazer muita coisa junto. E são carreiras, assim, que conseguem caminhar muito junto aí pro futuro, né? Hora da dica. A gente fica falando aqui um monte de coisa, como você vai avançar, mas se a gente não mostrar o caminho, não dá certo, né? Por isso que eu vou dar a dica lá que eu falei hoje, de 5 minutos, como colocar na imersão. Uma das maiores coisas que eu acredito e que a gente ensina na escola é o mapeamento mental. Então, mapeamento mental você precisa ter conteúdo toda hora. Sim. A gente vai dar dica de leitura. Eu gosto muito da ideia de você colocar em 5 minutos, tem que ser em 5 minutos. Tá. Você coloca a notícia do ABC News, New York Times, BBC News no Instagram em inglês. Aí você começa a seguir diquinha, né? Não, é interessante. Aplicativo, o meu celular é tudo em inglês. Porque, além, não é os 5 minutos assim, mas aparece uma notificação, tudo vai em inglês, sabe? Eu acho que isso facilita meu dia a dia. Você assim. conhece os ícones, né? Não precisa lembrar. Instagram. Não, eu leio. Facebook tá em inglês. Não, mas quando você vai mexer em configuração assim, tudo em inglês, fica lá. Legal. E também já unindo tudo que dá pra fazer em 5 minutos. Série. Então, série de advogado. O que você indica pra galera? Suits, perfeito. How to Get Away with Murder. Legal. Eu amo. É a minha favorita, assim. Agora você vai Eu assisto, quero estudar. Eu desligo lá e falo, eu quero ser igual a Annalise. E aí eu vou estudando pra poder chegar um pouco do nível dela, assim. E tem uma história que dá pra entender o inglês? Você entende o inglês da série? Pra galera também pegar a história? Entende demais. Assim, claro que a gente tem que ver a realidade, né? O Brasil não tem nada a ver com as séries aí que tem. Essas partes criminal, por exemplo. É legal. Tudo uma ilusão. Mas assim, dá pra você aprender o inglês. Tem alguns termos jurídicos que a gente entende. Tem os trâmites processuais, assim, algumas coisinhas. Você dá pra se linkar à realidade, sabe? É interessante. Mas não dá pra ser como assim... eu vou fazer direito porque vai ser assim. É totalmente diferente. Lá é tudo lindo, né? Nossos tribunais são feios, sabe? Não é aquele glamour todo, não. Mas é muito interessante. São séries... nós temos bastante aí do jurídico. Essas séries interessantes que são muito famosas aí. Que é muito gostoso. Muito interessante pra gente poder se inspirar, né? Eu acho que se a gente... Profissão no inglês... Você não vê, às vezes, tendo aula de inglês, o professor falando super bem. A gente quer se desenvolver assim, né? E assim como a gente vê advogados sendo extremamente necessários assim na série, a gente se inspira e fala, eu vou ser assim também. Meu inglês vai ser assim, eu fico nos inglês. no sotaque do Will. Então, lindo, né? Não, mas é exatamente. Na hora que eles brigam no tribunal e aquele inglês saindo forte, assim, você fala, quero defender alguém. Aí você fica treinando em casa, gritando, brigando, sabe? Não, mas eu acho extremamente sério, pra mim é o que eu mais gosto pra parte de inglês, assim, pra estudar.
E claro que tem o Law and Order, você também indica? Maravilhoso, maravilhoso. Acho que essas três aí são as mais famosas do jurídico, que as pessoas gostam de se inspirar um pouco. A gente tá passando por todas as habilidades. Então já foi a Uhum. leitura, agora para assistir. E como que você conversa? Acho que todo mundo aqui trava, né, na hora de falar, esse que é o problema. É. Como que trabalha a conversação no jurídico? O que você já fez que você gosta? Quando a gente faz negociações mesmo, né? Questões de contrato, assim, quando tem que escrever o contrato, analisar o contrato, normalmente a gente vai fazer a tratativa com o funcionário ou com o dono da empresa, por exemplo, em inglês, né? Então, isso aí é o meu dia a dia, normalmente. Entendi. Quando a gente faz essas negociações. Mas, pra mim, eu acho que a conversação é extremamente... É que talvez cada um tenha... Você mais que ninguém tem a escola, né? Sabe métodos aí que são eficientes para cada um. Mas eu gosto muito na conversação. Eu acho que eu aprendo muito mais conversando. Então, eu acabo estudando inglês todo dia, conversando ali fazendo um contrato em inglês, conversando sobre a advocacia mesmo em inglês. E fora que a gente vai fazer uma negociação em questões trabalho, você acaba conversando, né? Como foi seu Com dia? certeza. Tudo bem por aí? Aqui no Brasil tá muito frio hoje, aí tá muito quente aí. Então eu acho que a conversação é extremamente necessária, assim, para aprendizado. A base da conversação é o que eu acredito. Eu acho que Sim. você precisa falar, você precisa atender e falar do dia. Uhum. Muita gente não entende porque você precisa contar de você. Básico, né? Mas a prática, pelo que eu entendi que você me contou da sua conversação, ela existe na sua rotina já. Você foi pegando as palavrinhas e colocando dentro da profissão que você faz todo dia. Já passei vergonha, já falei termos que não eram. Então pode falar errado, a confiança está dentro do erro. Claro, até porque não é a nossa língua nativa, né? E no direito tem muito juridiquês, algumas palavras complicadas. E aí... Qualquer coisa usa o latim. Sorry, e aí arruma, a gente resolve. Até dá essa liberdade de... Eles sabem, né, que a nossa língua nativa é o português. Então ninguém vai cobrar, assim. Então acho que se arriscar o momento, assim, sabe? Se arrisca, falou errado, desculpa, conserta, aprende na hora. Se na defesa não tiver trocado o witness. Exato. O problema é com o juiz lá. Quando é conversação com cliente ou advogado com advogado, ixi, pode errar. Que bom. E a gente tá dando dica. A gente deu dica de leitura, de assistir. Bom, que aula, né? Que motivação, que desbloqueio. É isso que a gente faz aqui nesse vídeo e sempre quando a gente faz o Inglês Com. Por isso que hoje a Gabriele veio aqui, advogada, para dar dica de como você pode se dar bem na sua carreira e, claro, quais aspectos do direito você pode evoluir. E que bacana. O que você conclui dessa conversa? Sempre estar à frente do seu adversário, né? Do seu concorrente. Então, eu acho que o inglês é o primordial, assim. Um inglês qualificado que você... Extremamente, por exemplo, na área jurídica, né? Então, na advocacia. Um inglês básico, tá tudo bem. Um inglês eficiente, que você vai saber tudo. Você tá muito à frente de qualquer pessoa, né? Porque hoje em dia... O inglês é a base de tudo, assim, principalmente na carreira. Então, eu acho que se qualificar sempre, aprender sempre, estudar sempre, porque como a gente conversou, tudo é difícil, né? Nada cai em nossas mãos, o nosso sucesso futuro aí, questão de profissão, da linguagem mesmo, de conversação. Porque às vezes as pessoas estudam inglês e não é pela carreira, não é por nada, é só... do alto pessoal ali, né? De poder conversar, fazer uma viagem e conseguir conversar, pedir o que você quiser. Às vezes, na fila, discutir com alguém da fila, discutir com alguém, conversar, né? Então, acho que é isso, assim, essa qualificação profissional, o inglês eu acho que é extremamente necessário para tudo da nossa vida aí. Eu gostei, obrigado mesmo por agradeço, hoje. É uma honra estar aqui com vocês. A Gabi, claro, faz também assessoria da escola, então pode confiar, por isso, se você está procurando, pode seguir aqui no perfil das redes sociais, eu estou deixando tudo aqui na tela, né? Também aproveita para comentar qual que é a sua dificuldade, se você é estudante do direito, se você já é formado, e também o que já mudou. Deixa o comentário, interage com a gente, que é legal para saber cada caso e a gente até comentar em outro vídeo, né?
Obrigado. E eu tomo até a liberdade aqui Claro. das pessoas, estudantes de direito, que têm essa vontade de seguir na carreira internacional, né? Ou até na advocacia em si mesmo. Eu fico à disposição aí, se vocês quiserem entrar em contato, qualquer dúvida, qualquer dica que eu possa dar, eu vou ficar extremamente feliz de poder contribuir aí com a carreira de vocês também. Que legal você deixar essa porta aberta. Aqui a gente tá Claro, pra a gente- ensinar. E, Sim. então, aí, ó, tá a porta aberta Todo mundo pra evolui aprender. junto, né? É. O importante é isso. Mais fácil. O bom é que se Exato. você fizer sucesso, a gente sabe pra onde ir. Então faça Exato. sucesso, porque a gente quer seguir. Agradeço todo mundo sempre que acompanha Inglês em Casa. Segue a gente nas redes sociais, @faço inglês em casa. E também no Facebook, Inglês em Casa. Obrigado, Gabi, por Eu que hoje. agradeço. Muito obrigada. Deixe Muito obrigada, também gente. o like. See you soon. Até logo. Bye, bye.